Antonio Vivaldi, compositor e violinista italiano que deixou uma marca decisiva na forma do concerto e no estilo da música instrumental do barroco tardio. O professor mantenedor de Vivaldi foi provavelmente seu pai, Giovanni Battista, que em 1685 foi admitido como violinista na orquestra da Basílica de São Marcos, em Veneza. Antônio, o filho mais velho, treinou para o sacerdócio e foi ordenado em 1703. Seu característico cabelo avermelhado mais tarde lhe rendeu o apelido de Il Prete Rosso, o Padre Vermelho. Ele fez sua primeira aparição pública tocando ao lado de seu pai na Basílica como um violinista, supranumerário, em 1696. Tornou-se um excelente violinista e, em 1703, foi nomeado mestre de violino no Ospedale della Pietà, um lar para crianças abandonadas. A Pietà se especializou na formação musical de suas pupilas, e aquelas com aptidão musical foram designadas ao seu excelente coro e orquestra, cujas apresentações, muito elogiadas, ajudaram na busca da instituição por doações e legados. Vivaldi negociou com a Pietà durante a maior parte de sua carreira, como violinista, 1703-1709, 1711-1715, diretor de música instrumental, 1716-17, 1735-38, e fornecedor externo de composições, 1723-1729, 1739-40. Logo após sua ordenação sacerdotal, Vivaldi desistiu de celebrar a missa por causa de uma doença crônica que se acredita ter sido asma brônquica. Apesar dessa circunstância, ele levou a sério seu status de padre secular e até ganhou a reputação de fanático religioso. As primeiras composições musicais de Vivaldi datam de seus primeiros anos na Pietà. Coleções impressas de suas sonatas para trio e sonatas para violino, respectivamente, apareceram em 1705 e 1709, e em 1711, seu primeiro e mais influente conjunto de concertos para violino e orquestra de cordas, Opus 3, L'Estro Armonico, foi publicado pela editora musical de Amsterdã de Estienne Roger. Nos anos até 1719, Roger publicou mais 3 coleções de seus concertos, Opus 4, 6 e 7, e uma coleção de sonatas, Opus 5. Vivaldi fez sua estreia como compositor de música vocal sacra em 1713, quando o maestro do coro de Pietà deixou seu posto e a instituição teve que recorrer a Vivaldi e outros compositores para novas composições. Ele alcançou grande sucesso com sua música vocal sacra, para a qual ele mais tarde recebeu encomendas de outras instituições. Outro novo campo de atuação para ele foi inaugurado em 1713, quando sua primeira ópera, Ottone in Villa, foi produzida em Vicenza. Voltando a Veneza, Vivaldi imediatamente mergulhou na atividade operística nos papéis gêmeos de compositor e empresário. De 1718 a 1720, ele trabalhou em Mantua como diretor de música secular do governador da cidade, o príncipe Philip de Hesse-Darmstadt. Este foi o único cargo de tempo integral que Vivaldi já teve. Ele parece ter preferido a vida como compositor freelance, pela flexibilidade e oportunidades empresariais que isso oferecia. As principais composições de Vivaldi em Mantua foram óperas, embora ele também tenha composto cantatas e obras instrumentais. A década de 1720 foi o auge da carreira de Vivaldi, residindo mais uma vez em Veneza, mas frequentemente viajando para outros lugares. Ele fornecia música instrumental para clientes de toda a Europa. Entre 1725 e 1729, ele confiou 5 novas coleções de concertos, Opus 8, 12, ao sucessor de Roger, Michel Charles Lesain. Depois de 1729, Vivaldi parou de publicar suas obras, achando mais lucrativo vendê-las em manuscrito para compradores individuais. Durante esta década, ele também recebeu numerosas encomendas de óperas
e retornou sua atividade como empresário em Veneza e outras cidades italianas. Em 1726, a contralto Anna Girò cantou pela primeira vez em uma ópera de Vivaldi. Nascida em Mantua por volta de 1711, ela foi para Veneza para promover sua carreira como cantora. Sua voz não era forte, mas ela era atraente e agia bem. Ela se tornou parte da comitiva de Vivaldi e a indispensável prima-dona de suas óperas subsequentes, fazendo circular boatos de que ela era a amante de Vivaldi. Após a morte do compositor, ela continuou a se apresentar com sucesso na ópera até deixar o palco em 1748, para se casar com um nobre. Na década de 1730, a carreira de Vivaldi declinou gradualmente. O viajante francês Charles de Brosse relatou em 1739, com pesar, que sua música não estava mais na moda. As investidas impressionantes de Vivaldi tornaram-se cada vez mais marcadas pelo fracasso. Em 1740, ele viajou para Viena, mas adoeceu e não viveu para assistir à produção de sua ópera L'Oracolo na Messenia, de 1742. A simplicidade de seu funeral em 28 de julho de 1741 sugere que ele morreu em uma pobreza considerável. Após a morte de Vivaldi, sua enorme coleção de manuscritos musicais, consistindo principalmente de partituras autografadas de suas próprias obras, foi agrupada em 27 grandes volumes. Estes foram adquiridos primeiro pelo bibliófilo veneziano Jacopo Zoranzo e depois pelo conde Giacomo Durazzo, patrono de Christoph Willibald Gluck. Redescobertos na década de 1920, esses manuscritos hoje fazem parte das coleções Foà e Giordano da Biblioteca Nacional de Torino. Quase 500 concertos de Vivaldi sobreviveram. Mais de 300 são concertos para instrumento solo com orquestra de cordas e contínua. Destes, aproximadamente 230 são escritos para violino solo, 40 para fagote, 25 para violoncelo, 15 para oboé e 10 para flauta. Também há concertos para viola d'amore, bandolim e outros instrumentos. Os concertos restantes de Vivaldi são concertos duplos, incluindo cerca de 25 escritos para 2 violinos, concertos grossi usando 3 ou mais solistas, concerti ripieni, concertos de cordas sem solista, ou concertos de câmara para um grupo de instrumentos sem orquestra. Vivaldi aperfeiçoou a forma do que se tornaria o clássico concerto de 3 movimentos. Na verdade, ele ajudou a estabelecer o plano rápido-lento-rápido dos 3 movimentos do concerto. Talvez mais importante, Vivaldi foi o primeiro a empregar regularmente em seus concertos a forma ritornello, na qual repetições recorrentes de um refrão se alternam com passagens mais episódicas apresentando um instrumento solo. As ousadas justaposições de refrões, ritornelli, e as passagens solo de Vivaldi abriram novas possibilidades para a exibição virtuosística de instrumentistas solo. Os movimentos rápidos em seus concertos são notáveis por seu impulso rítmico e a ousadia de seus temas, enquanto os movimentos lentos muitas vezes apresentam um caráter de áreas escritas para o instrumento solo. A energia, paixão e lirismo dos concertos de Vivaldi e sua cor instrumental e efeitos dramáticos simples, que são obtidos sem recurso a artifícios contrapontísticos, rapidamente passaram para a linguagem geral da música. Seus concertos foram tomados como modelos de forma por muitos compositores do barroco tardio, incluindo Johann Sebastian Bach, que transcreveu 10 deles para instrumentos de teclado. O estilo altamente virtuoso da escrita de Vivaldi, para o violino solo, em seus concertos, reflete seu próprio domínio técnico renomado desse instrumento. Vários dos concertos têm títulos pitorescos ou alusivos. 4 deles, o ciclo de concertos de violino intitulado As 4 Estações, Opus 8, número 1 a 4, são programáticos de uma forma completa, com cada concerto representando uma estação diferente do ano, começando com a primavera. A representação efetiva de Vivaldi dos sons da natureza inaugurou uma tradição à qual pertencem obras como a Sinfonia Pastoral de Ludwig van Beethoven. Vivaldi também deixou mais de 90 sonatas, principalmente para instrumentos de cordas. Sua forma e estilo são convencionais em comparação com os concertos, mas contém muitas obras fluentes e atraentes.
Mais de 50 composições vocais sagradas autênticas de Vivaldi ainda existem. Elas variam de hinos curtos para vozes solo, a oratórios e elaboradas configurações de salmos em vários movimentos, para coro duplo e orquestra. Muitas delas exibem uma profundidade espiritual em um comando de contraponto igual ao melhor de sua época. A independência mútua de vozes e instrumentos muitas vezes antecipa as massas sinfônicas posteriores de Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart. À medida que mais desse repertório se tornou disponível nas edições modernas, sua reputação pareceu aumentar. Já a recepção das obras vocais seculares de Vivaldi tem sido mais problemática. Quase 50 óperas dele foram identificadas e 16 sobrevivem completas. Em sua época, eles foram trabalhos influentes com melodias atraentes e acompanhamentos orquestrais inventivos. No entanto, a falta de familiaridade geral do público do século XX com a poesia e a dramaturgia barroca, que muitas vezes parecem afetadas e artificiais, inibiu no passado sua apreciação entre os não especialistas. No entanto, o Orlando Furioso, de Vivaldi, foi revivido com sucesso pela Dallas Civic Opera, agora Dallas Opera, em 1980, e foi lançado em gravação de CD. As cantatas de Vivaldi, com quase 40 obras, são candidatas mais adequadas para um renascimento geral, embora sua qualidade seja variável.